Imola a Deus um sacrifício de louvor. Salmo 49. Um bom dia. Desejo a você uma excelente segunda-feira e semana e que possamos permanecer na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. Imolar a Deus um sacrifício de louvor, exatamente com nossas vidas, aplicar uma proposta de vivência diferente. Muitas vezes o sacrifício ele é apenas visto como algo cruel ou que dispensa alegria. Mas aqui o sacrifício ele entra numa dinâmica de um esforço, a capacidade humana de se submeter ao ideal, a um projeto e perseverar enfrentando vários obstáculos e adversidades. E nesse sentido, quando nós, por de fato, nos colocamos no caminho da salvação, nos comprometendo com Deus e seus mandamentos, certamente teremos que nos sacrificar, muitas vezes abrindo mão de certas coisas para um bem maior. Na primeira leitura de hoje do livro do Gênesis, capítulo 4, dos versículos 1 ao 15 e versículo 25, temos a história de Caim e Abel. E por assim dizer, é a primeira grande tragédia humana narrada na Bíblia. O texto trata da relação entre os irmãos, o pecado da inveja e do assassinato, o julgamento divino e a misericórdia de Deus. Alguns estudiosos vão apontar que o primeiro pecado, ou seja, o pecado original, surge exatamente a partir da destruição do próximo. Mas vejamos que isso carece de sentido pleno, pois da onde que então surge a vontade de eliminar o próximo? Ou seja, existe uma vontade anterior ao próprio ato de querer destruir o próximo? Ou é simplesmente da natureza humana fazer aquilo que é ruim ou desviar-se de um caminho? Mas vejamos que pelo texto o capítulo pode ser dividido em três partes principais: o nascimento de Caim e Abel e a aceitação da oferta de Abel por Deus, o assassinato de Abel, o julgamento de Deus e a maldição sobre Caim, e o nascimento de Sete como substituição de Abel. E o que nós temos que analisar é que não podemos simplesmente ficar acreditando ou pensando em idolatrias ilusórias. Em que sentido? Muitas vezes nós temos uma fé a qual espera uma consequência, como se fosse um retorno de Deus, e um mecanismo de troca. Se eu tenho fé, Deus me dá isso. Bom, se nós ainda estamos nesse desenvolvimento de fé, é preciso amadurecer. Mas o que isso tem a ver com a leitura de hoje? Nós temos dois personagens, Caim e Abel, como já mencionado, e o porquê, né, que Caim ele vai eliminar o seu irmão. É uma questão de inveja, de ciúmes, de egoísmo. E podemos analisar que na pessoa de Caim, não vamos olhar só a pessoa em si, vamos analisar ali que há uma simbologia que aponta para a dimensão humana do que ela é capaz quando desvirtuado do propósito de que Deus quer. E temos aí então que o pecado está à porta. E nesse sentido, Caim age premeditamente, chama Abel para um local isolado e temos aí a questão do assassinato. E vejamos que nos versículos 9 e 12, Deus pergunta: onde está teu irmão Abel? Deus dá a Caim a oportunidade de confessar, assim como fez com Adão e Eva,
no capítulo 3, versículo 9. E aí ele tem uma resposta irônica, em forma de pergunta, em tom de desprezo e indiferença. Acaso sou eu o guardião do meu irmão? E na sequência nós temos: a voz do sangue de teu irmão clama por mim da terra. Então vejamos, aqui temos a dimensão do pecado e a inveja, o fracasso da fraternidade e a misericórdia de Deus. Vejamos que, olhando para o mundo de hoje, ainda temos as dimensões do pecado e a inveja, a luta interior do ser humano entre o bem e o mal, conforme nós temos em Romanos 7, dos versículos 15 ao 25. O fracasso da fraternidade, basta olharmos para a sociedade de hoje, a quantidade de coisas que acontecem, porque o ser humano simplesmente ele se afasta do projeto divino e se afasta do próximo no sentido fraternal. E com isso, nós somos chamados ao quê? Dominar nossos impulsos pecaminosos, a valorizar o amor fraterno e reconhecer Deus que nos chama constantemente à conversão. Vamos perceber que quando nós não estamos no propósito de conversão, nós vamos cedendo pouco a pouco nas questões das virtudes. E com o tempo estaremos estacionados e muitas vezes não teremos energia e nem vontade de querer mudar. E no Evangelho de hoje, em Marcos, capítulo 8, dos versículos 11 ao 13, narra um breve, mas significativo episódio em que os fariseus pedem um sinal a Jesus e ele se recusa a concedê-lo. A mesma dureza de coração aqui dos fariseus é a dureza de coração de Caim. E novamente, vamos olhar as pessoas aqui como uma simbologia, não dizendo que seja apenas uma simbologia, mas uma simbologia aqui que pode ser refletida como a natureza humana, quando que o ser humano fechando seu coração, ele simplesmente não quer olhar para nenhuma outra questão. E vejamos que os fariseus não pedem um sinal por falta de evidências, mas por corações fechados. Eles não querem crer. E isso nos lembra que muitas vezes a dúvida não vem da razão, mas da falta de disposição para aceitar a verdade. Nos dias de hoje, a dúvida não é só fruto da razão, mas há disposição, há indiferença humana acerca da verdade. Embora Jesus já tivesse ali realizado inúmeros sinais, mas eles queriam algo que os obrigasse a crer. No entanto, a fé não vem de provas forçadas, mas de um coração aberto à verdade, conforme eu estava dizendo anteriormente. E nesse sentido, o maior problema aqui não é não entender, mas não querer entender. Como os fariseus, podemos resistir às verdades de Deus exigindo sempre mais sinais antes de obedecermos. E muitas vezes a fé ou o ritualismo fica preso a isso. Eu preciso que Deus me dê um sinal, é preciso que Deus me dê uma resposta super fantástica para que então eu continue vivendo segundo as promessas ou vivendo segundo os mandamentos. E muitas vezes deixamos de entender que o mandamento ele já é algo que nos guarda, é algo que nos protege e que nos santifica durante a vida. Não é preciso um resultado. O resultado em si é a vida convertida no poder do Espírito Santo e na crença em Jesus Cristo. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.